Entrevista importante no Bastidores CNN para falar sobre o atual momento da política nacional, os rumos da economia, segurança pública e, claro, 2026. Vamos receber aqui nos estúdios da CNN em Brasília o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Ele é do PSB, portanto, da base do governo. Tudo bem, governador? Bem-vindo mais uma vez ao nosso Bastidores. Obrigado. Governador, vamos dar início a essa conversa falando sobre o tema do momento aí em Brasília. É o IOF, essa medida, decreto apresentado pelo governo federal de aumento de imposto com rejeição no setor privado e no Congresso Nacional. O senhor é a favor ou contra esse decreto apresentado pelo presidente da República? Tainá, o assunto caiu muito mal, de fato, no Congresso Nacional, na população brasileira, porque nós sabemos que a carga tributária brasileira já é muito alta. Então, sempre que você puder evitar ou não ter aumento de impostos, esse é o caminho. Então, qualquer posição de aumento de tributo, eu me manifesto contra, até porque se você tivesse compensações, aumentar um tributo para reduzir outro, né, se você atacasse de fato o aumento tributário em outras áreas, mas de uma forma muito abrupta, o governo fez uma proposta que dificilmente conseguirá manter de pé do jeito que ele apresentou. No mesmo dia que apresenta um corte no orçamento, apresenta um aumento do IOF, então isso tirou o brilho do corte do orçamento, do contingenciamento do orçamento e colocou um assunto para o debate nacional de um país que já está num processo de desequilíbrio fiscal muito grande. Eu governo o estado do Espírito Santo, que é um governo que desde 2012, quando eu governei pela primeira vez, é um estado nota A de gestão fiscal, é um estado que tem hoje a menor carga tributária do Brasil, com 17% de ICMS, diversos outros estados aumentaram o tributo. Então é preciso que a gente caminhe na direção de fazermos mudanças estruturantes. Alguns assuntos já vieram à tona, pautados aí pelo presidente da Câmara dos Deputados, da necessidade de se discutir reforma administrativa, de discutir outros pontos importantes como a taxação das bets. Então tem caminhos que eu acho que o governo vai ter que apresentar para a sociedade brasileira que não seja o aumento do IOF. Governador, o senhor faz parte do PSB, Partido Geraldo Alckmin. O governo federal enfrenta um problema de popularidade, a popularidade vem caindo do presidente Lula. O PSB deve apoiar a reeleição de Lula. O senhor, um experiente gestor público, político também com bastante ascendência sobre o partido e o Congresso Nacional. Que erros estão sendo cometidos por Lula e o que o senhor considera como medidas urgentes para retomar a popularidade do presidente? É difícil quem está mais distante como nós, a gente poder fazer uma avaliação de erros. Acho que o erro mais forte é o erro na comunicação do governo, na falta de unidade interna do governo. O presidente Lula é um gestor muito experiente, é uma liderança muito popular, apesar de toda a situação do final do ano passado para cá que o governo tem vivenciado, com notícias negativas a cada tempo, o presidente Lula mantém ainda uma força popular muito grande. O presidente Lula ficou preso por 2 anos, se elegeu presidente da República, então ele passou por crise já e conseguiu superar as crises. Minha avaliação é que o governo tem que ajustar a comunicação interna, o avanço de forma unitária do governo em direções já pré-estabelecidas, porque se houver diferença no debate e esse debate se tornar público de posições distintas dentro do governo, isso enfraquece a posição do governo. Então a eleição é só no ano que vem, o governo ainda tem condições de recuperar aquilo que perdeu do final do ano passado para cá, basta fazer de fato acerto, não cometer erros nesse assunto da comunicação, por exemplo, esse assunto do IOF, na minha avaliação, foi um assunto com pouco debate, com pouca discussão e me pareceu também uma falta de organização na forma de comunicar. Do INSS também, do PIX também. Então, são crises que foram potencializadas em alguns momentos por falta
de uma unidade interna na forma de comunicar. Então, acho que esse é o principal desafio do presidente Lula. Antes da gente virar o assunto IOF, de forma muito direta, governador, o senhor defende a derrubada desse decreto no Congresso Nacional? É claro, há um prazo para uma possível revisão, mas o governo federal está estudando medidas que podem ou não ser aceitas pelo Congresso, né? O caminho do meio, a gente sabe, é sempre o melhor, o consensuado. Mas há uma intenção da maioria hoje no Congresso pela derrubada do decreto para discutir outras alternativas que já foi apresentado. Eu acho que o governo vai ter que achar alternativa. O Congresso Nacional, colocando essa matéria em votação, vai votar para aprovar o decreto que anule essa decisão. Então, o governo terá que, junto com o Congresso Nacional, achar caminhos. Governador, vamos falar de 2026. Primeiramente, eu gostaria de perguntar se o senhor é candidato ao Senado Federal, se o senhor defende que Geraldo Alckmin continue como candidato a vice-presidente e também sobre uma eventual federação PT e PSB, porque o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, defendeu uma federação entre PT e PSB. O senhor acha que há caminho para isso? Bem, primeiro, eu não acho, não há caminho para a federação PT e PSB. Nós já tivemos essa discussão lá em 2022, né, antes do processo eleitoral de 2022, onde o PT fez uma federação com outros partidos, como PCdoB, PV, e nós tomamos a decisão de não fazermos a federação com o PT. A posição do partido continua a mesma, de a gente não fazer federação com o Partido dos Trabalhadores. Então, acho que esse assunto não prospera dentro do PSB. Com relação à candidatura do vice-presidente Geraldo Alckmin, eu considero, se o Alckmin desejar, é o que o partido deseja. O partido está hoje compondo o governo, a tendência do partido é caminhar na possível, na eventual candidatura do presidente Lula, e o partido certamente vai pleitear para que o vice-presidente Alckmin continue nessa posição, até porque o Alckmin é um ministro extraordinário, um vice que só ajuda, não cria dificuldade em nada, e ele tem capacidade de relacionamento com forças políticas distintas. O governo precisa, né, dessa capacidade de se relacionar com forças mais conservadoras, tem que ter a capacidade de se relacionar com o mundo cristão. Então, o Alckmin é uma liderança muito respeitada em diversas áreas, onde o governo precisa estender, né, a sua ação. Com relação ao Espírito Santo, eu tenho dois caminhos: o caminho de ficar no governo até o fim ou de ser candidato ao Senado. Tá? Então, é uma decisão que eu vou tomar início do ano que vem, até porque se eu saio para ser candidato ao Senado, o vice-governador Ricardo Ferraço assume o governo e poderá ser candidato, um dos nomes que nós temos no nosso movimento para ser candidato ao governo, mas é uma decisão que eu estou deixando para o ano que vem, porque esse ano a gente tem ainda muitas tarefas para cumprir no governo, o governo está indo muito bem e a gente quer continuar focando nesses resultados. Ainda sobre 2026, governador, o senhor que é um homem experiente na política, o que a esquerda precisa aprender para chegar forte em 2026 e conseguir rivalizar à altura com a direita? Que erros que a esquerda tem cometido que merecem ser revistos para as próximas eleições? O governo, as lideranças políticas do campo progressista precisam estar em sintonia com as mudanças que a sociedade tem, né, passado nesses últimos anos. Assim, nós tivemos uma mudança completa do desejo das pessoas de não serem, por exemplo, mais de caminhar em direção. As pessoas tinham muita preocupação com carteira assinada, com emprego formal. Hoje as pessoas têm menos preocupação com emprego formal. As pessoas, o mundo cristão, o evangélico em especial, avançou muito na sociedade brasileira. Então, valores relacionados a essas pessoas, esses grupos de pessoas, são importantes de serem protegidos e preservados. E a gente buscar resultado naquilo que a gente faz, porque o debate político ele é sempre muito intenso, muito grande, mas as pessoas olham muito o resultado, aquilo que a gente está, de fato, conquistando para a sociedade que nós estamos representando. Então, as pessoas vivem dos resultados. Então, o campo progressista tem que estar em sintonia
né, com assuntos que podem produzir resultado. Por exemplo, equilibrar a gestão fiscal de um governo municipal, estadual ou da União, isso é pré-condição para a gente ter resultado. Então, não podem ter dúvida com relação ao desejo, por exemplo, nosso de estar organizando a máquina pública, a gestão fiscal. Eu dei o exemplo do Espírito Santo. Desde 2012, quando eu governei o Estado pela primeira vez, o Estado é o Estado mais bem gerenciado na área fiscal do Brasil. E a gente alcança resultado, em primeiro lugar na educação. Eu era o segundo mais violento em 2011, quando assumi o governo pela primeira vez, na área da violência. Hoje eu sou o 16º, então quando você tem uma máquina pública organizada, você consegue apresentar resultado para a população. Então a gente tem que compreender que o que a gente deseja no final do dia é conquistar a confiança das pessoas. E para conquistar a confiança das pessoas, você tem que ter capacidade de enfrentar os desafios. Então isso vale para campo da direita, da esquerda, né, de centro, mas a gente tem que entregar resultado. É lógico que o campo progressista tem que ter preocupação com temas que às vezes nem todos têm. Tem que ter preocupação com a sustentabilidade, né, a sustentabilidade ambiental, os efeitos das mudanças climáticas. Nós temos que estar em sintonia, né, com a gente poder fazer a inclusão nesse mundo tão digital que a gente está vivenciando, a questão da desigualdade social. São temas tem alguns temas que são antigos, né, e precisam ser preservados. Outros temas têm que ser incorporados na conversa nossa com a sociedade que nós queremos representar. O senhor falou da queda dos índices de violência e realmente o Espírito Santo se tornou um exemplo nacional nesse ponto. Como o senhor tem visto a PEC da segurança? O senhor acha que é um avanço nessa área ou ela prejudica a autonomia dos estados, como tem reclamado alguns governadores? É um avanço nessa área. O governo federal constitucionalizar esse tema no debate com o Congresso Nacional, né, se comprometer em ser mais protagonista, em organizar os sistemas de informações, organizar os dados, a gente poder ter parâmetros semelhantes para todos os estados, para que a gente possa fazer a permuta de informações, para que quem comete um crime lá no Amapá poder ser alcançado lá no Rio Grande do Sul, né? Então, o governo federal ser protagonista no momento em que as organizações criminosas, eu estava aqui assistindo a reportagem de vocês um pouco antes da nossa entrevista, como as organizações criminosas avançaram de forma a se articular dentro do Brasil e fora do Brasil. Então é muito bom que a gente possa colocar o governo federal com um protagonismo maior, dividindo essa responsabilidade conosco, né, sem mudar nada daquilo que a gente faz, porque a PEC não muda nada daquilo que a gente está fazendo hoje, está constitucionalizando, está dando mais responsabilidade ao Poder Executivo Federal. Então tem todo o nosso apoio. Assim, veja como a gente alcançou os resultados no Estado. Assim, nós tínhamos em 2010 7 cidades do Espírito Santo que estavam entre as 35 mais violentas do Brasil. Hoje nós não temos nenhuma mais. Eu tinha 2.000 homicídios em 2011, quando assumi o governo. Ano passado a gente fechou com 852 homicídios. Ainda é muito grande, mas esse ano já temos resultados melhores ainda. Veja que a nossa capital, a Vitória, tem mais de 70 dias sem homicídios. E junto com Vitória, 43 municípios há mais de 70 dias sem homicídios. Então, você tem que trabalhar em conjunto. É o governo federal, estados e municípios. Não tem que ter ninguém que seja dono desse assunto. Tá? Não é um governador, não é um presidente da República. Esse é um assunto de interesse da sociedade. Eu lembro que lá atrás a sociedade, nós tínhamos um número de crime maior do que nós temos hoje. O tema maior era a violência. Houve uma redução da criminalidade no Brasil, em termos de homicídios em especial, mas hoje ainda o tema mais importante é a violência, a criminalidade, porque a percepção das pessoas não melhorou. Então você melhorou os índices, mas a percepção das pessoas da violência ainda é muito alta. Perfeito. A gente agradece a sua participação. Pessoalmente, nos estúdios de Brasília, recebemos o governador do Espírito Santo. Mais uma vez, Renato Casagrande. Um bom trabalho. Até a próxima, governador. Obrigado, Tainá. Obrigado, Gustavo.